Olá, queridos humanos. Sejam bem-vindos ao Sul Sombrio. Eu sou o Nuut e vamos contar casos sombrios que se escondem em meio às araucárias, nos pampas e nos cenários de tirar o fôlego da nossa terra. Muitos acham que o sul do Brasil é só festa, pinhão e chimarrão. Mas eu sei que a nossa história também é feita de mistérios e segredos que se escondem nas sombras. Então não se esqueça de se inscrever para se juntar à nossa matilha. Deixe o seu curtir para que a gente continue a nossa jornada. Comente o que você achou e compartilhe com os amigos. Também me segue nas minhas outras redes sociais para saber quando eu postar novos vídeos, conteúdos diversos e acompanhar a minha rotina canina. Dito isto, vamos para o caso de hoje. Iporã, Paraná. Danilo Roger Bido Ferreira tinha 32 anos no momento de sua morte. Morava em Toledo, Paraná, e era descrito por familiares como alguém tranquilo, sem histórico de envolvimento com crimes ou inimizades públicas. Segundo reportagens, ele trabalhava como multiplicador em uma empresa de pesquisa e desenvolvimento no município de Toledo, mas visitava a família regularmente em Iporã. Na noite de 30 de agosto de 2025, Danilo participou de um evento local em Iporã. Após o evento, voltou para a casa da mãe por volta de 00:30. Ele trocou de roupa e ficou de pijama na casa dela. Em seguida, disse à mãe que sairia rápido para buscar um carregador de celular na casa de uma amiga, justificativa que depois foi considerada falsa pela investigação. A mãe tentou impedi-lo, dizendo que já era tarde, mas ele insistiu. Segundo a polícia, a amiga mencionada por Danilo não estava na cidade, o que fortalece a hipótese de que o pretexto foi usado para disfarçar sua saída. Por volta de 1h da madrugada, as câmeras captaram Danilo saindo de pijama. Um dos registros mais mencionados mostra que às 1h21, ele foi filmado caminhando em direção a uma estrada rural, possivelmente para o local onde seria encontrado morto. Ele saiu sem levar documentos, carteira ou celular, o que sugere que ele não pretendia estar fora por muito tempo. A manhã de 31 de agosto de 2025, um domingo, começou como qualquer outra em Iporã, até que um trabalhador rural que passava pela estrada da linha São João, a cerca de 5 quilômetros do centro da cidade, notou algo estranho entre a vegetação. Era pouco antes das 7h30, quando ele viu o que parecia ser um corpo parcialmente coberto por folhas e galhos. Assustado, ele acionou imediatamente a polícia militar, que isolou o local e confirmou o que a cidade temia. O corpo era de Danilo Roger Bido Ferreira, de 32 anos, desaparecido desde a madrugada anterior. O corpo estava caído de lado, vestido com um pijama azul claro, o mesmo que Danilo usava ao sair de casa. Ao redor, os peritos encontraram vestígios de sangue espalhado e marcas de arrasto curtas, o que indicava que o corpo fora colocado ali, e não que a vítima tivesse morrido naquele ponto. Além disso, havia odor de combustível impregnado na terra, forte indício de que o autor ou autores tentaram incendiar o corpo para eliminar evidências, mas desistiram ou foram interrompidos. O Instituto Médico Legal de Umuarama foi acionado para recolher o corpo, e o exame preliminar constatou múltiplos ferimentos de arma branca, a maioria concentrada no tórax e pescoço. Fontes policiais informaram à imprensa que Danilo foi atingido por cerca de 18 facadas, confirmando um ato de violência extrema. A perícia também apontou ausência de sinais de defesa, o que sugere que a vítima foi surpreendida, sem chance de reagir. A identificação foi feita ainda no local por familiares, que reconheceram o pijama e uma tatuagem discreta no antebraço direito. A mãe de Danilo, em choque, declarou à polícia que o filho não tinha inimigos e que a saída dele, na madrugada anterior, parecia algo estranhamente impulsivo, já que ele não era de sair à noite e nunca ficava sem avisar. O corpo foi levado ao IML de Umuarama para necropsia, e o laudo preliminar confirmou que Danilo morreu entre 1h e 2h da madrugada, o que coincide com o intervalo entre a saída dele de casa e o último registro das câmeras de segurança. A Polícia Civil de Umuarama, sob comando do delegado Fernando Martins, iniciou imediatamente a investigação. O ponto de partida foi o último contato de Danilo, registrado em mensagens enviadas pelo celular dele pouco antes de sair de casa. A polícia descobriu que a última pessoa com quem ele conversou foi um amigo da família, com quem trocou mensagens por volta das 00:40. O celular da vítima não foi encontrado com o corpo, reforçando a hipótese de que o autor do crime o teria levado para tentar apagar rastros digitais. O aparelho só seria localizado dias depois, jogado em um terreno baldio nas proximidades da PR-272, rota usada para deixar Iporã em direção a Autônia. A cidade de Iporã, com pouco mais de 15.000 habitantes, ficou em estado de comoção. As redes sociais se encheram de mensagens pedindo justiça e o nome de Danilo passou a circular em portais de notícias regionais. A brutalidade do assassinato, especialmente o fato de ele ter saído de pijama e sido morto horas depois, transformou o caso em um dos mais falados do noroeste do Paraná.
Durante o velório de Danilo, realizado em 1º de setembro de 2025, algo inesperado aconteceu. Um dos homens que seria apontado pela polícia como suspeito do crime compareceu ao local, abraçou familiares, chorou e se apresentou como amigo da vítima. Mais tarde, esse gesto seria lembrado pelo delegado Martins como um dos detalhes mais perturbadores de toda a investigação. Com o corpo de Danilo Roger Bido Ferreira encontrado em 31 de agosto de 2025, a Polícia Civil de Umuarama, Paraná, iniciou uma apuração intensa para compreender o que havia motivado tamanha brutalidade. Durante as primeiras semanas de setembro, o delegado Fernando Martins e sua equipe reuniram imagens de câmeras de segurança, registros de chamadas e depoimentos de testemunhas, construindo aos poucos uma linha cronológica da madrugada do crime. Um dos pontos decisivos surgiu logo nos primeiros dias da investigação. As câmeras de segurança de uma rua próxima à casa da mãe de Danilo captaram, por volta da 1h da madrugada de 31 de agosto, um Chevrolet Onix branco passando no mesmo trajeto que o rapaz fez quando saiu de casa de pijama. Minutos depois, o mesmo carro reaparece voltando na direção contrária, no exato intervalo estimado para o crime. O veículo foi identificado como pertencente a um amigo próximo de Danilo, um homem de 34 anos, morador de Autônia, cidade vizinha a Iporã. Esse homem, cujo nome não foi oficialmente divulgado pelas autoridades, tinha uma relação de confiança com a vítima e costumava frequentar sua casa. Fontes policiais indicaram à imprensa que ele e Danilo mantinham negócios particulares e que nos meses anteriores havia ocorrido uma discussão por causa de dinheiro. Em meados de setembro de 2025, a polícia realizou uma busca na residência do suspeito e encontrou o carro branco estacionado na garagem. No porta-malas, os peritos identificaram manchas escuras e odor de produto químico, possivelmente usados para tentar limpar vestígios de sangue. Testes preliminares confirmaram presença de sangue humano, e amostras foram enviadas ao Instituto de Criminalística de Maringá. O laudo retornou no final de setembro, comprovando que o sangue era geneticamente compatível com o de Danilo Roger Bido Ferreira. Com essa confirmação, o delegado Fernando Martins solicitou à Justiça a prisão preventiva do suspeito, alegando risco de fuga e destruição de provas. O que mais chocou a família foi a revelação de que o homem investigado compareceu ao velório de Danilo em 1º de setembro, quando o caso ainda era tratado como homicídio sem suspeitos definidos. Segundo o delegado, ele chegou chorando, abraçou a mãe da vítima e permaneceu por mais de 1 hora no local. Em entrevista, Martins declarou: "Esse comportamento é típico de criminosos que querem acompanhar a reação da família. Ele esteve ali, observando tudo e tentando demonstrar pesar, quando, na verdade, já havia indícios de seu envolvimento." A frieza do gesto causou grande revolta na comunidade. Amigos da vítima relataram que o suspeito chegou a postar mensagens de luto nas redes sociais, lamentando a morte precoce do amigo. Essas publicações, que depois foram apagadas, foram registradas pela polícia como parte do inquérito. Após 40 dias de investigação, o mandado de prisão foi expedido pela Justiça de Umuarama. Na tarde de 10 de outubro de 2025, equipes da Polícia Civil localizaram o suspeito em Autônia, onde ele foi preso e levado para a delegacia de Umuarama. Durante o interrogatório, ele negou envolvimento direto no crime, mas admitiu ter se encontrado com Danilo na madrugada do desaparecimento. O homem afirmou que eles conversaram dentro do carro e que Danilo teria saído bravo e ido embora caminhando. Mas a versão não convenceu os investigadores. As evidências periciais mostravam que o corpo havia sido transportado por veículo e que os pés da vítima estavam limpos, o que impossibilita a hipótese de caminhada em estrada de terra. Em coletiva de imprensa realizada em 12 de outubro de 2025, o delegado Fernando Martins confirmou que o suspeito é o principal e, até o momento, único investigado. Ele destacou que o crime possui motivação financeira e que as provas técnicas fecham o ciclo lógico de responsabilidade. Temos o vínculo entre vítima e suspeito, o veículo identificado, o sangue da vítima no carro e contradições claras nos depoimentos. O inquérito está praticamente concluído, declarou o delegado. O homem segue preso preventivamente no cadeão de Umuarama, enquanto o Ministério Público do Paraná prepara a denúncia formal por homicídio qualificado. A confirmação da prisão trouxe alívio e tristeza à população. Moradores organizaram uma vigília com velas realizada na Praça Central de Iporã, em homenagem à vítima. O caso, que começou com um desaparecimento enigmático, agora se transformava em um símbolo de traição e violência gratuita, chocando não apenas a comunidade local, mas todo o estado do Paraná. A prisão do principal suspeito em 10 de outubro de 2025 marcou o início de uma nova fase na investigação do assassinato de Danilo Roger Bido Ferreira, de 32 anos. Após mais de um mês de apuração, a Polícia Civil de Umuarama reuniu uma série de provas que consolidaram a hipótese de crime premeditado com motivação financeira,
descartando definitivamente qualquer possibilidade de acidente ou morte fortuita. O homem preso, que era amigo próximo de Danilo, manteve a postura calma durante o interrogatório. Ele afirmou que se encontrou com a vítima na madrugada de 31 de agosto, por volta da Munheiros, para resolver uma conversa sobre dinheiro, mas negou qualquer agressão. Segundo o suspeito, Danilo teria saído do carro irritado e seguido a pé por uma estrada rural, versão que não encontra respaldo em nenhuma das evidências coletadas. Os investigadores lembram que o corpo da vítima foi achado a cerca de 5 quilômetros do centro da cidade, com os pés limpos, sem sinais de caminhada ou de deslocamento prolongado, o que indica que ele foi transportado de carro até o ponto onde foi abandonado. Além disso, marcas de arrasto curtas encontradas na terra reforçam que o corpo foi apenas retirado do porta-malas e deixado às margens da estrada. Essas incoerências, somadas à presença de sangue de Danilo no veículo do suspeito, consolidaram a tese de homicídio doloso com agravantes. O Instituto Médico Legal de Umuarama concluiu o laudo cadavérico no início de outubro, dias antes da prisão. O documento confirma que Danilo foi morto com 18 golpes de faca, desferidos em regiões vitais como o tórax, pescoço e abdômen. Havia ainda ferimentos compatíveis com tentativa de defesa no antebraço esquerdo, indicando que, mesmo de forma breve, ele tentou reagir. O perito responsável relatou que a vítima morreu em poucos minutos devido à hemorragia aguda e perfuração pulmonar. O exame também apontou vestígios de combustível nas roupas e na pele, confirmando a tentativa do assassino de atear fogo ao corpo após o crime. Esses detalhes foram considerados pelo delegado Fernando Martins como evidências de crueldade e frieza, reforçando o pedido de indiciamento por homicídio duplamente qualificado, por motivo torpe e meio cruel. Paralelamente, a perícia digital do Instituto de Criminalística de Curitiba conseguiu recuperar parte das mensagens apagadas do celular da vítima. Entre elas, estavam trocas de conversas com o suspeito nas horas anteriores ao crime, confirmando que Danilo realmente saiu de casa para encontrá-lo. O último contato ocorreu por volta das 00h47 do dia 31 de agosto, cerca de 30 minutos antes das câmeras registrarem a saída da vítima em direção à estrada rural. A polícia também cruzou dados de geolocalização obtidos por meio das antenas de telefonia e confirmou que o celular do suspeito estava na mesma região onde o corpo foi encontrado, exatamente no horário estimado da morte. Esses dados, combinados ao DNA de Danilo encontrado no carro, formaram um conjunto de provas diretas e circunstanciais considerado robusto e incontestável pela autoridade policial. Após a apresentação das provas, o suspeito decidiu permanecer em silêncio nas novas oitivas com orientação de sua defesa. Segundo fontes próximas ao caso, ele teria demonstrado nervosismo ao ser confrontado com os resultados do DNA e do laudo cadavérico. O advogado de defesa declarou à imprensa que seu cliente é inocente e que as provas são circunstanciais e passíveis de interpretação, argumento que será levado ao Ministério Público na tentativa de evitar a denúncia formal por homicídio qualificado. Apesar da negativa, a polícia encerrou o inquérito com convicção sobre a autoria. O delegado Fernando Martins confirmou em coletiva. Segundo ele, abre aspas, as evidências são sólidas. Não há dúvida de que o suspeito atraiu a vítima sob falso pretexto, matou-a de forma cruel e tentou apagar os rastros. O caso está praticamente pronto para ser remetido ao Ministério Público. Fecha aspas. Com o inquérito concluído, o caso agora segue para o Ministério Público do Paraná, MPPR, que deve apresentar a denúncia formal nos próximos dias. O promotor responsável, segundo o delegado, já solicitou cópia integral dos laudos periciais e dos depoimentos colhidos. A tendência, de acordo com fontes do próprio Ministério Público, é que o crime seja enquadrado como homicídio qualificado, com as agravantes de motivo torpe, dívida e vingança, e meio cruel, múltiplos golpes e tentativa de carbonização do corpo. Enquanto isso, o suspeito permanece detido no presídio de Umuarama, em cela isolada, por questões de segurança. A defesa tenta um habeas corpus, mas o pedido ainda não foi analisado pela Justiça até o momento. O caso segue gerando comoção em Iporã e Autônia. Vizinhos e amigos de Danilo mantêm grupos nas redes sociais exigindo punição exemplar. A frase "Saudades Eternas, Danilo" virou uma espécie de lema nas postagens de homenagem. Muitos ainda se lembram da imagem que chocou a cidade. A de um homem de pijama, saindo descalço, sem saber que caminhava para uma emboscada armada por alguém que ele considerava amigo. Com o inquérito policial concluído e o suspeito preso preventivamente desde 10 de outubro de 2025, o caso Danilo Roger Bido Ferreira se consolidou como um dos crimes mais comentados do interior do Paraná neste ano. A brutalidade dos detalhes, o perfil pacato da vítima e o fato de o acusado ter comparecido ao velório transformaram a investigação em um retrato de traição e frieza que comoveu a população.
Na semana seguinte à prisão, a Polícia Civil de Umuarama encaminhou o inquérito completo ao Ministério Público do Paraná, contendo mais de 300 páginas de laudos, fotografias, perícias e depoimentos. O delegado Fernando Martins classificou o caso como um homicídio calculado, cometido por motivo fútil e executado com requintes de crueldade. O promotor de justiça responsável pelo caso, cujo nome não foi divulgado por segurança, já confirmou à imprensa que analisa o material para formalizar a denúncia por homicídio duplamente qualificado. Segundo ele, as provas colhidas, o DNA da vítima no carro, o rastro de localização e as mensagens trocadas antes da morte formam um conjunto técnico robusto e sem margem para dúvidas. A denúncia deve ser oferecida nos próximos dias e o processo, se aceito pela Justiça, seguirá para a fase de instrução criminal com oitivas e a possível marcação do júri popular. A defesa do suspeito, por outro lado, tenta reverter a prisão preventiva. O advogado apresentou um pedido de habeas corpus alegando que o cliente não representa risco à ordem pública e que as provas são circunstanciais. A solicitação ainda não foi julgada, mas o Ministério Público deve se manifestar de forma contrária, com base na gravidade do crime e na tentativa de ocultação de provas, como a limpeza do veículo e o descarte do celular da vítima. A defesa também sustenta a versão de que Danilo teria subido no carro voluntariamente e saído depois por vontade própria, o que, segundo o advogado, impede a caracterização de premeditação. Contudo, as autoridades reiteram que o conjunto probatório indica o contrário e que o crime foi planejado com antecedência. Enquanto o processo judicial se inicia, a Polícia Científica do Paraná concluiu um laudo complementar em 11 de outubro de 2025, analisando fragmentos de tecido encontrados no porta-malas do veículo. O exame confirmou que o material correspondia à camiseta inferior do pijama de Danilo, cortada e encharcada de sangue. O documento técnico acrescentou detalhes que reforçam a narrativa da acusação. O corpo foi transportado logo após a morte. Houve tentativa de destruição de provas. A vítima sofreu ferimentos ainda consciente, antes do golpe fatal. Esses elementos foram encaminhados ao Ministério Público para anexação à denúncia. O caso ganhou destaque em todo o Paraná a partir da segunda semana de outubro, quando portais publicaram matérias sobre o avanço do inquérito. As reportagens destacaram o aspecto simbólico do crime, a morte de um homem trabalhador sem antecedentes, atraído para uma emboscada por alguém que frequentava sua casa. Em Umuarama, estudantes organizaram uma roda de oração na Praça Santos Dumont, acendendo velas em homenagem a Danilo. Em Iporã, a população realizou uma caminhada silenciosa no dia 12 de outubro, com cartazes pedindo justiça por Danilo. A manifestação foi acompanhada por familiares e amigos que agradeceram o apoio, mas pediram respeito ao sofrimento da mãe da vítima, que vem se mantendo afastada da imprensa desde o enterro. Pessoas próximas a Danilo descrevem-no como reservado, gentil e sonhador. Segundo relatos de amigos, ele tinha planos de abrir o próprio negócio em 2026 e economizava para isso. O dinheiro emprestado ao acusado faria parte de suas economias pessoais. O golpe financeiro e a violência que se seguiram encerraram tragicamente uma trajetória de projetos interrompidos. Com o avanço do processo, o caso Danilo Rogerbido se tornou um símbolo da luta por justiça e empatia nas pequenas cidades do interior. O Ministério Público, a Polícia Civil e a imprensa local tratam o episódio como exemplo de crime motivado por interesse e covardia, lembrando a importância de não ignorar sinais de risco, mesmo entre conhecidos. O assassinato de Danilo Rogerbido Ferreira, aos 32 anos, é mais do que um registro policial. Tornou-se uma ferida aberta em Iporã e nas cidades vizinhas do noroeste do Paraná. O caso abalou a confiança de uma comunidade pequena, acostumada à tranquilidade e aos laços de convivência, e revelou uma história de traição silenciosa, onde a confiança se transformou em tragédia. Após a prisão do suspeito em 10 de outubro de 2025, a rotina da cidade mudou. Locais onde Danilo costumava circular, o mercado, a praça central, a igreja, viraram pontos de lembrança. Moradores dizem que ainda esperam vê-lo descendo a rua com o mesmo sorriso de sempre. A casa da mãe, antes repleta de visitas, agora é silenciosa, marcada por flores deixadas no portão e por bilhetes com mensagens de fé. O velório de Danilo, ocorrido em 1º de setembro, segue sendo relembrado como um dos momentos mais tristes da história recente de Iporã. Amigos descrevem a imagem do caixão coberto de girassóis, flores que ele gostava, e a presença desconcertante do homem que mais tarde seria apontado como assassino. Foi como ver o mal disfarçado de luto, disse um dos amigos em depoimento à imprensa local. Entre as muitas camadas do caso, uma delas se destaca: o fator emocional da confiança quebrada. Danilo saiu de casa de pijama, sem telefone e sem documentos, porque acreditava estar indo encontrar alguém de confiança. Não houve tentativa de fuga nem resistência, apenas a ingenuidade de quem não imaginava o perigo. Esse gesto simples,
quase cotidiano, passou a ser lembrado como símbolo da vulnerabilidade humana diante da traição. A expressão "saiu de pijama e nunca voltou" passou a circular entre moradores e nas redes sociais como uma frase carregada de dor, usada para alertar sobre o perigo de confiar cegamente. É a lembrança constante de que, às vezes, o mal não vem de longe. Ele está próximo, disfarçado em gestos de amizade. O caso de Danilo teve repercussão estadual, sendo noticiado por veículos como Massa News, Portal Guaíra, Ponto da Notícia e Tribuna Umuarama. As matérias destacaram não apenas o crime, mas a resposta rápida da polícia, que em pouco mais de 40 dias conseguiu identificar o suspeito e reunir provas técnicas sólidas. O Ministério Público do Paraná deve apresentar a denúncia formal ainda em outubro, com pedido de julgamento por júri popular, o que garante que a comunidade de Iporã acompanhará de perto o desfecho judicial. Desde o crime, a mãe de Danilo tem se mantido reclusa, mas em uma breve entrevista concedida após a prisão, sua fala emocionou o país. Abre aspas. "Meu filho era bom. Ele ajudava quem precisava. Nunca pensei que o mal fosse bater aqui em casa. Quero justiça, não vingança. Quero que ele responda pelo que fez e que nenhuma outra mãe passe por isso." Fecha aspas. A frase foi reproduzida por portais de notícias e compartilhada milhares de vezes nas redes sociais, acompanhada de imagens de Danilo sorrindo em momentos simples da vida, regando plantas, tomando chimarrão no quintal, rindo com amigos. A lembrança de sua tranquilidade contrasta com a violência que encerrou sua história. O assassinato de Danilo gerou discussões profundas sobre violência interpessoal, crimes motivados por dívidas e traições dentro de círculos de amizade. Em várias cidades do interior, escolas e igrejas usaram o caso como exemplo em palestras sobre empatia, convivência e prevenção de conflitos. Em Iporã, foi proposto que a Rua São João, que leva ao local onde o corpo foi encontrado, receba o nome simbólico de Caminho da Paz, em memória de Danilo Bido. A tragédia também evidenciou o papel da Polícia Civil do Paraná, que atuou com rapidez e método, unindo perícia técnica e sensibilidade humana para dar respostas à sociedade. O caso mostrou que, mesmo em cidades pequenas, a investigação moderna é capaz de revelar a verdade por meio de provas científicas. Hoje, passados apenas 44 dias desde o crime, o nome Danilo Roger Bido Ferreira permanece vivo na memória coletiva do povo paranaense. A dor ainda é recente, mas a luta por justiça transformou o luto em movimento. É a síntese de uma história que ultrapassa a fronteira policial para se tornar um alerta moral. Danilo se tornou símbolo de inocência perdida e de busca por justiça, um nome que ecoa como lembrança, advertência e, sobretudo, saudade. Obrigado, humanos, por ficar comigo até o final dessa investigação. No Sul Sombrio, cada caso revela um pedaço da escuridão que nos cerca. Se você curte esse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho. A sua participação mantém essa chama acesa. Nos vemos no próximo caso.